entendendo, moço? Tá, tô entendendo. O senhor pode dar um exemplo de uma magia que as pessoas acreditam que não funciona e o senhor sabe por fato que funciona? Magia de atração. Olha. Você sabe como funciona a atração? O senhor pode explicar? Posso explicar, mas eu te perguntei, você sabe como funciona? Então, eu digo assim, explicar porque a gente sempre tem uma ideia, né? E às vezes é uma ideia muito vaga. Atração, eu imagino que para atrair ou uma situação ou uma pessoa, eu tenho que mentalizar aquilo, e quando eu colocar um certo grau de emoção suficiente e realidade naquela mentalização, então eu materializo aquela situação. É isso mesmo. Então assim, quando você quer alguma coisa, você pensa naquilo. Automaticamente, quando você pensou aquilo, sai um fio de você e vai naquele objeto de desejo que você quer. Quanto mais você pensar naquilo, a distância entre você e o objeto de desejo se torna menor. Tá entendendo? Sim. Então esse fio, ele vai se fortalecendo e vai se contraindo até chegar a você. Certo, moço? Certo. Então imagina que muita gente não acredita nisso, mas isso é uma coisa que acontece. Nossa. Imagine que você pensa o dia inteiro, não é, moço? Não é verdade? Imagine o quê? Que você pensa o dia inteiro, não é? Isso, é verdade. Cada pensamento é um fio, Eita. né, moço? Sim. Então você pensa o dia inteiro, você quer fazer muitas coisas o dia inteiro. E aí você começa, alguns você desiste fácil, outros você insiste até que você consegue. Agora você já se imaginou se você é o objeto de desejo? Nossa. E alguém está querendo me atrair? Sim. E aí? Então, a gente dá os fios que saem da gente e a gente recebe também muitos fios. E esses fios às vezes não são só de querer a pessoa. São fios que são emanados com sentimentos ruins, com energias ruins. Então aí quando a pessoa chega num espaço, num terreiro, num centro, né, e ela já vai entrando, os guardiões começam a verificar esses fios, da onde que estão vindo esses fios. Olha. E aí é que tá. Tem fio que pode ser tirado, tem fio que não pode ser tirado. Então começa-se uma limpeza na pessoa. E aí tem gente que chega parecendo um novelo de lã, tanto da minha que tem. É bem assim que parece. Ei. E parece que um gato brincou com o novelo de lã e ficou aquela coisa louca. Então, o trabalho dos guardiões começa por aí. Verificar o que pode ser tirado, o que não pode ser tirado. Tem fio que é ancestral. Tem os fios que ligam você aos orixás. Tem os fios que te ligam aos antepassados. Então tem coisa que tem que ficar, tem coisa que tem que tirar. Então o trabalho começa por aí. E essa é uma magia que funciona, mental, de atração. Então, você queira ou não, você pode ser objeto de desejo. Deu pra entender, moço? Deu. E a hora que eu não quero, o que eu posso fazer para evitar? Como é que você tira esses fios? O trabalho no centro espírita, no terreiro, no catimbó que for, tem os passes fluídicos que são para tirar essas energias. Tanto é que você vê os guias estalando os dedos, tirando as coisas. São esses fios que estão sendo tirados. E os banhos que são passados pelas entidades que, através das ervas sagradas, eles vão cortar esses fios, limpar e cicatrizar. Dessa forma você consegue se livrar dos fios. Então você também deve estar se perguntando agora, né, moço? Mas eu não tenho guardião que me protege? E aí? Não é verdade? Ué. Você acha que o guardião vai ficar de escudo pra você o tempo todo? Né?
Quando você vacila e você cai na energia densa, você fica alvo das energias. E aí, depois que se pegou, só tem que tirar mesmo, não tem mais jeito, né? Tá. Claro. Tá bom. E o senhor, para se tornar, eu imagino que, por exemplo, o senhor se tornou o guardião da meia-noite, não se tornou o Exumaré, não se tornou Marabô, não se tornou Tranca-Ruas. Seria por afinidade e pelos seus conhecimentos? Foram exatamente por isso que eu caí no conto da meia-noite. Tá. Porque primeiro eu fui castigado porque eu usei magia indevidamente. Né? Era magia negra pesada mesmo. Nossa. Né? Então, primeiro eu tive que pastar, apanhar um pouco das energias, né? Pra conhecer, porque se você também não conhece, você não tem como tratar. Então, as energias, você tem que conhecer elas, para que você consiga dominá-las. É como você tomar uma vacina. Você tem lá o bicho dentro de você, para o seu corpo começar a expulsar ele. Você precisa experimentar aquela coisa. Então eu passei por esse processo. Conhecia a magia negra, tudo quanto era da bruxaria que existia naquela época. E experimentei de várias coisas. Então, quando eu passei por esse processo de aprendizado, de sofrimento, porque foi muito sofrimento, moço. Nossa. Porque não é assim do dia pra noite, não. Foram 250 anos de aprendizado e de sofrimento. Então, o senhor pode dar um exemplo da magia negra mais pesada, que o senhor conceitua como a mais pesada? E se o senhor não... Isso eu não posso te dizer aqui, não. Isso. Se o senhor não pode dizer como o senhor fez, o senhor pode dizer o mal que surgiu dela? O mal que surgiu? Alguém morreu? O pior mal é quando você mata alguém, né, moço? Porque você tira a liberdade da pessoa a viver. E esse era uma coisa que era corriqueira naquela época. Nossa. Né? Se você queria tirar alguém do seu caminho e chegasse pra mim, pra aquela nega, era muito fácil. E tinha muitos escravos naquela época que faziam isso. Esses escravos depois vieram a trabalhar comigo, porque eu resgatei muitos deles e fazem parte da minha falange. O senhor então é chefe de falange? Sim, eu tenho uma falange. Mas uma coisa é se tornar um guardião da meia-noite, outra, imagino bem diferente, é se tornar um chefe de falange, não é? Sim. Qual que é o processo? O senhor tem que brigar com alguém? Você começa criando uma egrégora, como vocês chamam aqui. Porque como é que você cria essa egrégora? Você cria um laço de amizade. Tem muitos guardiões que raptam os espíritos. Nossa. Né? Quando você vê muitos quiumbas fazendo isso. Se fortalecem e acham que podem escravizar os desencarnados, aqueles que estão caídos no umbral. E muitos se tornam escravos mesmo, mas porque tem débitos do passado. Porque senão a lei não deixa. A lei só vai deixar o que é permitido. Então existe uma lei. E até eu me tornar um guardião, eu tive que passar por vários processos. Não é do dia pra noite.